A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Estamos no ar mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater, antes, porém, de eu começar o programa, eu quero até parabenizar aqui a equipe do Ministério do Transporte e também ao nosso prefeito. Afinal de contas, é um feito conseguido que pessoas que há mais de 20 anos estão lutando para serem proprietários dos seus imóveis ali à margem da BR-040, e agora houve do ministro uma promessa efetiva, graças à intervenção do nosso prefeito, para que fosse efetivada essas pessoas terem a tranquilidade de dormir o sono dos justos, que não vão ser mais deslocados e desalojados dos seus imóveis que construíram com tanto sacrifício. É bem verdade que é uma coisa que já está feita há tantos anos. A Concer nunca se preocupou com isso e agora de repente vem se preocupar. É uma maldade em plena pandemia que essas pessoas fossem desalojadas de suas casas. Eu acho que isso foi uma vitória conseguida pela municipalidade, a qual eu reputo com muito respeito a esses moradores, a essas pessoas que lá vivem dentro das suas casas e que agora podem dormir com tranquilidade, sabendo que não vão ser desalojados, não vão ter seus imóveis destruídos. Parabéns aí à Prefeitura, parabéns a todos que se envolveram neste episódio para que nós conseguimos, para que essa população, cerca de 300 famílias, gente, é muita coisa, pudessem ter a sua tranquilidade do seu lar preservado. Bom, dito isto, eu hoje vou bater um papo aqui, nós vamos bater um papo com o secretário, mas chamamos de presidente do Instituto Municipal de Cultura, Charles Rossi. Bom dia, Charles. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui na Rádio Imperial, muito tempo que não volto aqui. E para mim é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo sobre a cultura da nossa cidade, sempre muito rica e atuante. Exato, e tão carente nos últimos anos. Você foi designado pelo prefeito Ingo Ramos para responder pelo Instituto Municipal de Cultura. Não é a primeira vez que você ocupa uma pasta municipal. Você já foi presidente da antiga Fundação de Cultura e Turismo e secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Com sua visão de diagnóstico, como está se sentindo agora nesse cargo? Olha, Paulo, com muita satisfação eu volto à cidade para poder, nesse processo de retomada que nós estamos iniciando, não é? Porque as escolas estão começando a voltar, sim, o comércio também está começando a respirar, ou seja, as atividades estão começando a retomar. A vacinação está avançando, não é? Hoje nós já temos aí cerca de 35% da população petropolitana vacinada. Graças a Deus. Se excluirmos aí o pessoal de 0 a 18 anos, não é? E o sucesso da nossa vacinação e o avanço dessa vacinação é que está proporcionando a retomada dessas atividades, e com essas atividades, as atividades culturais também estão retomando aos pouquinhos, mantendo sempre a segurança, os protocolos, não é? Mas estamos aí com muita satisfação retornando à cidade. Eu fui secretário de Indústria, Comércio e Turismo na gestão do Leandro Sampaio, lá atrás, e depois na gestão do Paulo Mustrange. Eu também fui presidente da Fundação de Cultura e Turismo, e agora o prefeito Ingo Ramos me convidou para assumir a pasta da cultura. Agora não mais cultura e turismo, o turismo está separado da Nós vamos cultura, falar sobre isso aí. Mas
É uma honra para mim estar novamente à frente da pasta da cultura. Ô Charles, ter deixado de ser uma autarquia para trabalhar sob a tutela da prefeitura foi uma coisa boa para o Instituto? Sobre um ponto de vista, sim. Sobre outro ponto de vista, não. Sob o ponto de vista da cultura propriamente dita, sim. Por quê? Porque a Fundação de Cultura e Turismo, ela tinha a responsabilidade do turismo e também a responsabilidade para a feitura dos eventos, não é? Os eventos, Paulo, eles não são fáceis de fazer. Eu fiz umas 3 ou 4 feiras agropecuárias, eu fiz umas 6 ou 7 Bauerfest, e são eventos que eu vou dizer para você, são eventos que você precisa ter muita disposição para fazer esses eventos. E você tira muito, em função desses eventos, você tira muito o foco, vamos dizer, da cultura lato sensu, da cultura dos projetos culturais, de toda de todo o pessoal, de atender bem todo o pessoal da cultura, de fazer os editais de cultura, enfim, de trabalhar a cultura mesmo, né? Não que os eventos não façam parte da nossa cultura histórica. Sim, lógico. Claro que fazem, mas eu estou falando do pessoal da música, do pessoal da dança, do pessoal do artesanato, do pessoal das artes plásticas, do pessoal do audiovisual. Esse pessoal acabava ficando muito, eu diria assim, esquecido, porque os eventos acabam tomando a vida da gente e não é fácil. E sai uma festa, entra o Natal, sai o Natal, entra o Carnaval. É uma rotatividade grande. Então, sobre esse ponto de vista, é um bom ponto de vista. Agora, como Fundação de Cultura e Turismo, nós tínhamos muito mais autonomia. Sim. E sobre esse ponto de vista, você conhece a máquina administrativa, sobre esse ponto de vista é mais demorado, você precisa, enfim, entrar na burocracia da prefeitura para poder, de alguma maneira, responder às demandas do meio cultural. Mas não é nada que a gente não consiga superar, né? E não é nada que a gente não consiga fazer. Ter deixado de ser uma secretaria ou uma fundação para ser um instituto, para que os nossos ouvintes entendam qual a razão para que isso acontecesse e as vantagens. Então, como te disse, quer dizer, a grande vantagem que eu vejo nessa separação, deixar de ser Fundação de Cultura e Turismo e passar a ter o Instituto de Cultura e ter... Só um viés. Né? Só um viés, quer dizer, e ter a Turispetro, que é tratando só da parte de turismo, é que a realização dos eventos propriamente dito ficaram com a Turispetro, ficaram com o turismo, tá certo? Certo. E isso permite que a Secretaria, que o Instituto se dedique completamente ao lado cultural. Nós estamos falando do nosso Teatro Dom Pedro, nós estamos falando de vários equipamentos culturais que nós temos na cidade, Paulo, você conhece, e são equipamentos que agora nós vamos poder, vamos dizer, nos dedicar com mais assiduidade. A desvinculação do turismo promove um maior cuidado interno da promoção de cultura do município, né? Desculpe, Paulo, pode repetir. Sim, estou dizendo que a desvinculação da área de turismo, deixando o turismo de lado, isso promove um maior cuidado interno para a promoção da cultura no município. Exatamente isso. É exatamente essa razão. Exatamente isso. Apesar de que o turismo cultural, ele é umbilicalmente ligado, tá certo? Quer dizer, por exemplo, eu administro a Casa Santos Dumont, e a Casa Santos Dumont é um museu. Quer dizer, mas é um ponto turístico. É um ponto turístico. Então, fica sempre uma coisa dividida. Eu administro, mas ele representa um importante ponto turístico para a cidade. Vamos colocar, a área de turismo faz a propaganda, mas você toma conta. Eu que tomo conta, aí eu recebo os turistas, damos informações culturais às pessoas, não é? Fazemos toda a visitação, atendemos os turistas da melhor maneira. Os petropolitanos também, não é? Lógico. As políticas públicas do município para a formação de público, bem como políticas de desenvolvimento cultural, são metas da sua administração?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quais são elas, tendo em vista que é um governo interino, mas que pode se prolongar, no meu modo de entender, até o ano que vem? Eu acho que nós vamos até as próximas eleições, assim. Olha só, Paulo, quando o prefeito me convidou para eu assumir a pasta da cultura, o prefeito não está entendendo como governo interino, não. O prefeito está trabalhando e trabalhando muito firme para fazer com que os petropolitanos tenham... Se sintam como um prefeito. Se sintam exatamente isso. Você vê o trabalho que está sendo feito na Secretaria de Saúde, que eu reputo, Paulo, eu vou te falar, Petrópolis é um top 5 no estado. Sim. Petrópolis é uma das 5 cidades que está mais avançada na vacinação. O excelente trabalho do secretário Aloysio Barbosa Júnior, filho de um vereador Aloysio Barbosa, uma figura jovem, como o Ingo também, uma figura jovem, mas que estão dando conta do recado. Então o prefeito, quando me chamou, Paulo, ele me disse, olha, eu quero que nós coloquemos o bloco na rua. Quero que você veja o Teatro Dom Pedro. Não quero o Teatro Dom Pedro fechado. Pois eu vou lhe perguntar sobre o Teatro Dom Pedro daqui a pouco. Vamos bater um papo sobre ele. Porque isso realmente mesmo. É um absurdo. É um absurdo isso. Um absurdo, né? realmente. Quero agilizar isso, quero acelerar essa questão. Depois vamos falar mais especificamente sobre o Teatro Dom Pedro. Quero que o Centro de Cultura também volte a funcionar. Não é? Quer dizer, nós tínhamos um projeto bacana com aula de dança, aula de música, aula de artes plásticas, de pintura, de artesanato, de capoeira. E o Centro de Cultura está lá há 2 anos. Jogado às moscas, com infiltrações, é um pecado. Não, o prédio está muito detonado, um pecado. muito ruim. Um pecado ruim. Do ponto que chegou, isso é inadmissível. Inadmissível. Então, a determinação do prefeito é que a gente recupere isso rapidamente e dentro dessa retomada que nós estamos falando, que a gente abra esses espaços culturais com programação, para que a vida cada vez mais volte, cada vez mais acompanhando sempre essa retomada, que a vida possa voltar ao normal, a seu contento. Né? Certo. O que faz parte exatamente do Instituto Municipal de Cultura? Você já disse o Teatro Municipal, o Centro de Cultura, a Casa Santos Dumont, quem mais que abrange? A Casa do Colono. A Casa do Colono, Já bati um papo aqui com o administrador de lá. Aquilo é um sucesso, uma Paulo, maravilha. Eu vou te falar. Foi um show de audiência aqui. Aquilo é um sucesso de visitação impressionante, não é? E temos também a Casa do Colono e temos a Biblioteca Municipal. Quero deixar registrado aqui, Paulo, um pesar muito grande. A chefe da biblioteca, a doutora Maria Luísa, faleceu. É uma lástima. Faleceu semana passada. Exato. E era muito querida. 25 anos trabalhando à frente da Biblioteca Municipal. Deixou um vazio gigantesco. Conheci aquilo como ninguém. Deixou um vazio gigantesco. E na gestão lá minha de 2009 a 2012, ela trabalhava diretamente comigo, Paulo. Então, no dia que eu assumi, ela acabou falecendo. Foi uma tristeza muito grande. Mas o prefeito Ingo Ramos me pediu também, pessoalmente, a recuperação e a reabertura da Biblioteca Municipal, que é a segunda biblioteca do Estado, você sabia, Paulo? Eu sei disso. A importância da nossa Biblioteca Municipal é imensa. Nem à toa que ela tem o nome de Gabriela Mistral, não é à toa, Exatamente. Né? E a responsabilidade nossa também é muito grande. A biblioteca precisa de uma reforma também, nós já estamos tratando disso, e vamos fazer... também dentro dessa retomada a reabertura da biblioteca. Mas, além da biblioteca, temos o Centro Cultural da Posse, lá o Seu da Posse, lá no Corta Rios, que é um equipamento esportivo e cultural lá na Posse, que também precisa de reforma e também nós estamos trabalhando naquilo lá, viu? Temos a Estação de Nogueira, que está sobre a nossa responsabilidade, o Centro Cultural Nogueira. Nós temos ali no Parque de Itaipava uma sala de leitura, um equipamento
derivado da Biblioteca Municipal. Temos o Centro Cultural Cascatinha, lá na antiga estação de Cascatinha, e o Centro de Cultura ali. Então, esses são os equipamentos que estão sob a minha responsabilidade, Paulo. É muita coisa, né? É muita coisa, não é brincadeira, não. Quais as suas preocupações com o Centro de Cultura Raul de Leone? Olha, o Centro de Cultura... Porque, afinal, é triste a gente ver aquela obra sendo foco de pessoas, às vezes, que não condizem com o retrato da juventude petropolitana lá, né? É uma pena aquilo ali. Você sabe, Charles, Paulo, eu vou te dar uns números aqui para você ficar impressionado, mais ainda impressionado. Na época que eu era presidente da Fundação de Cultura e Turismo, nós chegamos a ter 600 matrículas ali, Paulo. 600 matrículas. Eu estou falando de aula de violão, aula de violino, aula de dança, aula de artes plásticas, e contação de história, e aula de audiovisual, e palestras, e cursos. É muito importante para a cidade aquele equipamento. Aquele equipamento é o principal equipamento de cultura da cidade. Não de apresentação, que é o nosso Teatro Dom Pedro, mas de receber as pessoas para que Mas ele possui um teatro, um cinema... Ele possui o Teatro Afonso Arinos, ele possui o cineminha lá dentro. Tudo isso funcionava. Mais a galeria de arte. Mais as duas galerias de arte, né? Nós estamos lá com janeiro. Eu vou falar sobre isso já, porque olha isso. Eu tenho eu até brinquei muito com o Fred, ele esteve aqui também, entrevistado por nós na semana passada, ou retrasada, né? Ele ainda era vereador na época. Eu digo, ô Fred, você tem que descobrir para mim aonde está o painel da Dijanira. Tinha sumido, ninguém sabia onde estava o painel da Dijanira. Tá lá. Agora está sendo restaurado. Eu li e fiquei muito contente com isso. Ele é enorme, né? Ele é gigantesco. Eu dei aula no liceu, um patrimônio riquíssimo dessa cidade. E agora está sendo iniciada a sua restauração. E a própria restauração, Paulo, vai ser objeto de exposição. Lógico, porque ele tem que ocupou uma sala de exposição muito grande lá no Centro de Cultura. E os profissionais vão estar trabalhando na restauração da Dijanira, e nós vamos permitir que as pessoas, então, circulem ao redor. Vou lá ver. Olhando os profissionais. Porque eu tenho saudade daquele mural, é uma coisa muito linda. Muito linda, realmente um patrimônio. Valiosíssimo. Aquilo, né? Mas o Centro de Cultura, para finalizar, precisa ser recuperado e vai ser recuperado, e nós vamos voltar com uma programação do programa Ciranda das Artes. Tirando aquelas pessoas que ocupam aquele espaço ali de noite, principalmente, né, o Charles? Que é um ponto de encontros que não representam a juventude da nossa cidade, infelizmente. Exatamente. Né? E nós vamos trazer essas pessoas para dentro, fazer com que essas pessoas se incluam na sociedade. Não adianta excluí-los, Paulo. Sim, nós temos que trazer para dentro e dar aulas, e dar cursos, e dar condições dessas pessoas se ocuparem com coisas produtivas. Né, e deixar os pensamentos ruins e as práticas ruins do outro lado, e trazer para que eles possam de alguma maneira usufruir das coisas boas que nós temos a oferecer. Exato. Né, Paulo? Agora, como está o nosso Teatro Dom Pedro, o Charles? O Paulo. Porque é uma obra que se arrastou pelo governo passado inteiro, ninguém viu nada ali. Pô, eu tô indignado também, Paulo. Faz 2 anos que o teatro está fechado. Pois é, exatamente. 2 anos e pouco que o teatro está fechado, não é? Eu assumi semana passada, Paulo, e o prefeito me pediu para olhar aquilo com muito carinho, porque ele não quer ver o teatro fechado, ele quer reabrir o teatro. Aquilo tem um simbolismo para a nossa cidade. Lógico. E gigantesca, não é? Então, a minha estratégia, eu marquei com a empresa
Marquei com o secretário de obras e marquei com a empresa também, Estúdio G, a empresa que está fazendo a obra lá no Teatro Dom Pedro. O Teatro Dom Pedro, você sabe, tem 480 lugares. Exato. E no teatro, porque tem o anexo do teatro, que é atrás do teatro. A obra ali no anexo, Paulo, é uma obra grande, obra importante também para a cultura. Estão sendo feitos ali vários equipamentos culturais muito importantes. Mas no teatro, a obra efetivamente significa a fachada do teatro, precisa lavar aquilo, muito feio. Os letreiros estão muito desgastados e tal. Existem uns inscritos, umas pinturas dentro do teatro que estão sendo recuperadas. Tem também uma coluna de água que desce a água da chuva do telhado. Tem uma coluna de água que precisa ser trocada, é uma coisa grandiosa. E também a questão da acessibilidade, não é? Porque aquela porta lateral do teatro, Paulo, aquela ali na Nilo Peçanha. Na Barão de Tefé, na Nilo Peçanha. Ali tem uma porta lateral, nós vamos perder uns 5 ou 6 lugares para permitir que os cadeirantes, que a acessibilidade, entrem pelo lado ali e possam efetivamente assistir os espetáculos nossos, não é? Então, a obra no teatro em si, quer dizer, fora a limpeza e tudo, lógico, a obra no teatro em si não é uma coisa tão difícil. No anexo, sim. Então, o que nós estamos pretendendo fazer? Nós vamos separar o teatro do anexo, vamos isolar, a obra do anexo pode continuar a tocar, e a obra no teatro, então nós vamos tentar acelerar para ver agora no segundo semestre se a gente consegue reabrir o teatro e fazer apresentações, voltar com a música, voltar com o teatro, voltar com a dança, voltar com os corais, que são, em termos de teatro, é o principal teatro dessa cidade, não é? O Santa Cecília, num ponto nobre. O Santa Cecília, eu soube, não está num bom estado também, o Teatro Santa Cecília. Infelizmente. Depois do falecimento do Mauro, a coisa ficou complicada. Depois do falecimento do Mauro, a intenção do prefeito é botar esse teatro para funcionar novamente, abrir isso e fazer com que os petropolitanos, respeitando todos os protocolos, respeitando toda a questão sanitária e tudo, mas permitir que o equipamento esteja à disposição dos petropolitanos. Perfeito. Então vamos fazer um intervalozinho, a gente já volta já para o segundo bloco. Ok, Paulo. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para o segundo bloco da nossa entrevista. Nós hoje estamos batendo um papo aqui com o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Charles Rossi. Ô Charles, como é a sua relação com a pasta do turismo? Muito boa, muito boa. O Samir, na época que eu era presidente da Fundação de Cultura e Turismo, o Samir já era ligado ao turismo, não é? Tinha participação nas pousadas aqui na cidade, eu já o conhecia daquela época. Foi com muita satisfação que eu vi a nomeação dele pelo prefeito para assumir a Turispetro, que é o órgão responsável pelo turismo da cidade. Certo. E vejo... a minha ligação com o turismo é muito forte, muito forte, não é? Eu também já tive restaurante e tal, quer dizer, a cadeia do turismo você sabe que é uma cadeia muito grande, e eu conheço todos eles, e já estive com o Samir, já estive com a turma do turismo lá. O primeiro plano municipal de turismo dessa cidade foi feito por mim, o plano municipal de turismo que ainda está vigente, foi feito há 10 anos atrás, foi feito por mim,
Então, a criação do Fundo Municipal de Turismo também foi feito por mim. Então, a minha ligação com o turismo, ela é imensa. Ampla, né? E agora, com as pastas separadas do turismo e da cultura, é preciso que haja uma interação, um casamento muito, muito forte para que, quando as coisas retomarem, não é, a gente esteja com a cidade pronta para poder receber as pessoas, Paulo. Eu ainda não consegui entrevistar o Samir aqui, mas entrevistei a Célia. A Célia da Azevedo, né? Uhum. Foi uma excelente entrevista também. Ô, Charles, naturalmente você também terá uma estreita ligação com a Secretaria de Educação, não é? Sim, esse projeto Ciranda das Artes é um projeto que com essas oficinas e aulas e cursos e tal, que nós oferecemos ou vamos oferecer ao Centro de Cultura, nós também, na época, já oferecíamos e vamos oferecer nas escolas municipais também. Serão algumas escolas municipais que serão contempladas e nós vamos levar também o programa Ciranda das Artes para as escolas municipais e vamos fazer com que naquelas localidades, o prefeito me pediu que fosse naquelas localidades assim mais necessitadas, que precisam mais, sabe? Então nós estamos selecionando aí as escolas municipais. Aquelas que têm estrutura também. Aquela, né, que também tem estrutura e tudo, para poder fazer com que o programa chegue a essas comunidades e as pessoas possam usufruir desse serviço, que é muito legal. Eu queria te dar um exemplo só, Paulo, da importância disso. Quando eu cheguei agora na semana passada, que eu tomei posse, veio um guarda municipal falar comigo, né? Ele é guarda municipal, ele disse: rapaz, você mudou a vida da minha filha. Stephanie, o nome da filha dela, toca violoncelo. Olha só. Violoncelo. Ela fez o curso de iniciação a violoncelo. Depois ela foi lá para o Palácio Itaboraí, tinha uma complementação lá no Palácio Itaboraí. Depois ela formou uma orquestra de câmara e ela hoje passou no vestibular da Unirio, está fazendo faculdade de música. Que maravilha. Fazendo faculdade de música em função do programa Ciranda das Artes. Veja só. E outros como ela, não tenho dúvida que tiveram as suas vidas alteradas em função desse programa. Então, um negócio desse, Paulo, muda a vida de uma criança. Totalmente. Muda a vida de um adolescente, não é? Com certeza. E isso é uma obrigação muito grande nossa, dar essa possibilidade a essas pessoas que usufruam desses serviços. Certo. Você disse que a estrutura realmente do Centro Raul de Leone precisa ser recuperada. Isso é notório. A gente já sabe, você já falou sobre isso. Agora, nós teremos ali as atividades que eram praticadas há alguns anos, não digo nesses últimos anos, porque nesses últimos anos não tinha nada, mas nos últimos anos, as atividades ali serão reativadas também? É o pedido do prefeito, o pedido pessoal do prefeito para mim, de retomada daquelas atividades e fazer com que o Centro de Cultura esteja limpo. Seja um centro de cultura. Seja um centro de cultura à disposição das pessoas, dos jovens, das crianças, dos jovens e também dos idosos, Paulo, porque nós tínhamos ali atividade para os idosos e a nossa população está envelhecendo, Paulo. A nossa população está envelhecendo, então nós vamos aumentar as atividades para os idosos, com coral, com aula de canto, com artesanato, com pintura, com uma série de atividades. Olha, que Charles, a gente possa vou te confessar até uma coisa. Eu me lembro com saudades da minha época de infância. Não faz muito tempo, não. Você que está me olhando, William? Não faz tanto tempo assim, não. Mas eu me lembro perfeitamente que na Escola de Música Santa Cecília
nós tínhamos ali com a Dona Mariazinha e o meu mestre foi minha querido, professora, Volney Aguiar. Volney Aguiar, meu professor. Orquestra de câmara com espetáculos magníficos. Fantástico, né? Eram fantásticos. É educação musical, né? É uma coisa que a gente precisa resgatar na nossa cidade. Muito. Nós temos tantos corais maravilhosos aqui na cidade, né? Temos bandas espetaculares bandas aqui, marciais. Impressionante, né? isso, né? Quer dizer, isso precisa sacudir essa cidade. Ô, Paulo, Então, a cultura da nossa cidade é uma riqueza, é uma riqueza Paulo. inexplorada, né? Paulo, você vê outras cidades, outras cidades que buscam ativos culturais para tentar criar atrativos. Aqui nós temos, olha só, o museu mais visitado do Brasil está aqui. Nós temos a Casa da Princesa Isabel, nós temos a Casa do Barão de Mauá, a Casa do Barão do Rio Branco, que assinou o Tratado do Acre, de anexação do Acre ao território brasileiro. Foi aqui na nossa cidade. Nós temos a Casa de Stefan Zweig, lá no Valparaíso. Nós temos o Teatro Municipal, nós temos uma infinidade de... Lá, a Casa Santos Dumont, com o Centro Cultural 14 bis. Quer dizer, nós temos todo o casario preservado no século XIX, no nosso centro histórico. Você sabe a luta... Temos uma das avenidas mais lindas que eu conheço, que é a Avenida Keller. É, coisa linda aquilo, aquele né? casario, aquela coisa. E você sabe da luta que foi... para podermos preservar o nosso centro histórico. Isso não foi de graça não, gente. Isso foi briga, e briga grande, para a gente poder manter, não é, intacto esse nosso centro histórico, que é uma joia, é o maior ativo. Eu pergunto para você, Paulo, aonde que nós vamos gerar emprego no futuro? É por aí. É por aí. Não tem outro caminho, não. É por aí. É claro que nós temos o LNCC, nós temos as novas mas é o turismo e a cultura que proporcionam, que é a mola propulsora da riqueza da economia da cidade. Essa maior riqueza que nós temos em Petrópolis é a cultura e é o turismo. E é a partir daí que nós precisamos preparar esta cidade para que... Com um calendário cultural. Um calendário cultural, poxa. Que realmente não dá, né? Não dá. É triste. Não é. Então preparar isso para que as futuras gerações possam usufruir também desse negócio. Pois é, já que você falou no mural da Djanira, quanto tempo você é estimado pelos restauradores para que a gente veja aquela obra concluída novamente? Ô, Paulo, você tem ideia já ou ainda não conseguiu? Ainda não tenho ideia, tempo. Paulo, ainda não tem. Eu vi o painel lá, eu vi os restauradores começando a mexer ali. Agora você veja mas só. Eu não sei quanto tempo para restaurar aquilo. Meu não, Deus Paulo. do céu! Tanto tempo essa obra jogada, abandonada, eu não me conformo com isso, sinceramente. É revoltante. É revoltante a gente ver um patrimônio nosso sendo destruído, né? Um dado que é interessante é que somente 5% do público nosso é formado por turistas, o que demonstra uma participação massiva do petropolitano. Por que tanta demora para reabrir os espaços culturais na nossa cidade? Paulo, ao que se deveu isso? Ao descaso? Paulo, você está dizendo agora? Não, agora não. Estou dizendo nos últimos governos aí abandonaram Paulo, a cultura. Eu preferia não opinar sobre os governos passados. O que eu posso te dizer, Paulo, porque o petropolitano gosta de cultura. Paulo. O que eu posso te dizer é a minha indignação, sabe? Sim, a minha chateação de ver uma coisa assim que poderia estar a serviço do petropolitano. Exato. Você vê 5% só que é turista, o resto tudo é daqui da cidade que frequenta. Pois é. Então eu fico muito triste. Espero que eu consiga, e o prefeito também, que está trabalhando muito, né? Que a gente consiga reabrir esses espaços e colocar isso à disposição do petropolitano. Essa é a nossa vontade, viu, Paulo? E também daqueles que vierem, chamar o turista para a cidade, né? Nós precisamos disso. Né? O turista que vem a Petrópolis, Paulo, ele é o que chama de turismo de um dia, né? Pois é, isso é muito ruim. Né? Ele deixa pouco dinheiro na cidade. Exato. Ele vem ao museu, ele vai à Casa Santos Dumont, ele almoça por aí,
e depois ele vai embora. Por isso é que nós temos que ter mais atrativos turísticos. Exatamente isso. Você lembra que eu abri a torre da catedral para visitação? Sim. Subia lá na torre da catedral e descia, e a casa de Santos Dumont, a casa do Barão de Mauá, a casa do Barão do Rio Branco, aqui visitação a esse casario, a própria Câmara Municipal, que é um prédio belíssimo ali, que já esteve aberto para visitação turística, o próprio Teatro Municipal. Então, a ideia na época, e isso é uma coisa que eu estou querendo falar com o Samir, eu sei que o Samir tem isso na cabeça, que é criar o passaporte turístico-cultural. O sujeito vai num lugar, ele visita, ele ganha um carimbinho. Aí ele vai no outro lugar, ele visita. Depois do passaporte todo carimbado, ele ganha um livro da cidade, ele ganha um DVD, alguma coisa. DVD, ele ganha um presente, mas força o sujeito a ficar na cidade, exatamente, porque aí ele vai dormir na pousada, ele vai gastar mais nos restaurantes, ele vai gastar mais no comércio, ele vai à Rua Tereza, ele vai consumir, porque esse é o grande patrimônio do turismo. Exatamente. Ele traz dinheiro novo para a cidade e gasta dinheiro aqui na cidade, ajuda a empregar na cidade. Volto a dizer, a responsabilidade minha e do Samir, ela é muito grande, porque eu vejo daí a possibilidade de geração de emprego e renda, principalmente para os nossos jovens, não é? Perfeito. A ausência de difusão dos acontecimentos culturais da cidade não foram um entrave para a própria cultura? Desculpe, Paulo, pode explicar menor. Estou dizendo que a ausência de difusão, porque não se difunde os acontecimentos, a gente nem sabe que as coisas estão acontecendo aqui nessa cidade, porque não são trazidas para a população. A população não toma conhecimento do que está ocorrendo na cidade. Esse talvez seja, Paulo, agora eu entendi. Esse talvez seja, Paulo, o maior desafio. Por isso é que quando você me convidou aqui, eu vou aonde me convidarem. E temos um assessor de comunicação lá no Instituto e na Prefeitura também. É muito difícil. Essa é a maior dificuldade que nós temos, fazer esta divulgação. Divulgar os eventos que nós temos, exatamente, divulgar o que está sendo feito. Isso não é fácil, porque hoje, com as redes sociais, você espraiou muito isso, não é? E é muito importante que haja essa velocidade, mas esse é um desafio, viu? Aliás, aqui abrindo só um parênteses, eu quero dar parabéns, já falei isso no ar, falo de novo, parabéns à Ascom, porque a gente tem recebido release diário, pelo menos a gente agora sabe o que acontece no município. Antes a gente não sabia de nada, agora a gente está sabendo. Pois é. Isso é um ponto muito positivo. Mas é um desafio, Paulo. Mas é um desafio, porque né? Antigamente nós falávamos na Rádio Imperial, na tribuna no Diário, e tinha ali mais uns 3 ou 4 veículos de comunicação. Uhum. Nós falávamos com todos os petropolitanos. Hoje não. Hoje nós temos que ter. Aí tem Facebook, tem Instagram, tem Telegram, tem não sei o quê. TikTok, mano. E mais um volume de coisas muito WhatsApp, grande. E você. Muita coisa. É um desafio muito grande. Estamos aprendendo com isso. Sim. E precisamos. É o novo mundo, né? É o novo mundo. E a população assimilou a tecnologia de uma maneira que nós temos a obrigação de aprender também a fazer esses negócios e fazer com que as informações e esse chamamento ao público chegue de qualquer maneira, não é? Perfeito. Você não acha que já não é hora de Petrópolis reavaliar as políticas públicas culturais sob pena da gente acabar perdendo parte da nossa história? Muito, muito. Eu vejo com muita preocupação isso, não é? Do Instituto Histórico. Eu vejo com muita preocupação isso, né? E volto a dizer, este é o maior ativo que nós temos.
o maior ativo que nós temos é a nossa história. É porque tem só o obelisco ali com o nome dos fundadores não adianta. Não pode. Nós precisamos preservar essa história, nós precisamos valorizar essa história. Não é para ficar aquela coisa saudosista. Não, nada disso. Não é nada disso, não. É porque é através dela que nós vamos gerar emprego. Exatamente. Nós vamos trazer dinheiro para essa cidade, nós vamos trazer renda para essa cidade, porque as pessoas vêm visitar a nossa cidade porque para ver a Casa da Princesa Isabel, para ver o Museu Imperial. Você vê que Petrópolis é a 29ª cidade no mundo procurada para visitação. Exatamente. O grande desafio nosso é fazer com que o turista fique na cidade. Fique na cidade, porque nós temos muitos atrativos turísticos que precisam ser valorizados. E não estou falando só do turismo cultural, não, do turismo histórico-cultural. Veja, nós temos o turismo de aventura. Sim. Nós temos mais de 30 trilhas mapeadas na Serra dos Órgãos. Esse daí é frequentador dela. Na Serra dos Órgãos. O William frequenta? Então o William sabe o que eu estou falando, não é? Então é uma riqueza isso, é uma riqueza. Nós temos o turismo de eventos, o turismo de negócios, que é uma preocupação muito grande também e oportunidade muito grande, porque Petrópolis é muito próximo do Rio. Nós temos o Quitandinha, que é uma joia da coroa, que hoje está sendo administrado pelo Sesc do Rio de Janeiro. Então, nós temos boas pousadas que podem fazer eventos, convenções, essas coisas, e nós precisamos divulgar a cidade como um centro de negócios, porque esse turismo, Paulo, não é turismo de final de semana, inclusive. Não. Esse é um turismo que vem durante a semana, de segunda a sexta, e ocupa as pousadas, os restaurantes, o comércio, durante a semana, onde nós temos uma presença menor, tanto do petropolitano quanto do turista, não é? A cidade é muito rica em patrimônios culturais e estes devem ser validados pela própria sociedade, não apenas como uma disciplina a ser estudada nas escolas, mas pela importância histórica que foi o fato que fez a mesma ser tombada. Não seria necessário criar mecanismos desde a educação de base para dar prioridade também aos centros culturais, principalmente com a importância do Teatro Dom Pedro e do Centro Raul de Leone e sua relevância apresentada para a cultura petropolitana? Muito, muito bom isso aí, Paulo. É isso mesmo. A educação nas escolas, ela precisa se voltar mais. Nós temos cadeiras na nossa rede, sim, que fala sobre a nossa história, que fala sobre Petrópolis, que conta a história de Petrópolis e tudo, não é? Isso é muito importante e valioso. Nós precisamos ampliar isso cada vez mais para que o petropolitano que chega em idade de trabalho, que chega à maioridade, que ele possa entender esse valor. Isso não é uma coisa simples, viu, Paulo? Não. Não é uma coisa simples, mas perceber esse valor, esses ativos que eu estou falando, essa riqueza, ajuda a preservar. Porque a preservação desses imóveis tombados, a preservação da cultura dessa cidade, vocês não tenham dúvida, é que vai garantir o futuro da nossa cidade. Sim. Vai garantir o comércio, vai garantir os serviços. É isso que vai fazer de Petrópolis realmente uma cidade que ofereça para a sua juventude, não é, uma condição de vida melhor. Nós já fomos a capital social do país, temos que voltar a sê-lo. E temos tudo para isso. Exatamente. Precisamos ter a capacidade de aprender a ganhar dinheiro, digo nós, Petrópolis, ganhar dinheiro com essa história, ganhar dinheiro com os imóveis tombados. Certo. Não é? Nós ainda estamos engatinhando nisso. Não é? Você pode imaginar. Só de bilheteria, meu amigo, só de bilheteria que o Museu Histórico recebe por ano. Eu imagino. É uma fortuna. É pena que esse dinheiro não fica aqui, vai para o governo federal, depois acaba voltando. Sim, e tal. Mas
ele não fica aqui na cidade, mas nos centros turísticos, nos próprios turísticos municipais, o dinheiro fica aqui. Exato. E os empregos também ficam aqui. Então, nós precisamos avançar nisso e realmente o turismo cultural é uma grande bandeira da nossa gestão aqui. A Casa Visconde de Mauá tem uma visibilidade maior do que a própria Casa do Barão do Rio Branco. Precisamos divulgar a Casa Barão do Rio Branco também, né? Então, a casa do Barão do Rio Branco, ela estava com a Regional da Educação. Ela está na mão do Governo do Estado. Estava na mão da Regional da Educação e agora está na mão da UERJ. Se não me engano, tem um curso da UERJ ali, naquele lugar. Vejo aquilo ali muito mal aproveitado, né? E mal cuidado também. Exato. Pois é o mesmo que a gente vê com o prédio do antigo fórum da nossa cidade, né? Que infelizmente está enfeiando o início da nossa rua do Imperador ao turista que chega. Aliás, eu queria falar sobre isso, que o prédio está cedido ao Estado, né? A FATEC. É um pecado a gente ver esse prédio se destruindo, acabando. As ferragens das portas estão sendo carcomidas pela ferrugem. Esse prédio, que podia ser, inclusive, mais um imóvel. Exatamente, um imóvel turístico cultural a ser visitado. Porque ele tem muita história, Paulo. Aquele salão do júri é uma coisa linda. É coisa belíssima. Aquilo dá uma história. Você imagina um guia turístico apresentando o prédio, apresentando a história daquele prédio, e vai subindo com os turistas ali, chega lá em cima no auditório, conta a história daquele auditório. Aquilo é belíssimo. Exatamente. Eu acho um pecado. Nós vamos chegar lá, Paulo. Vamos levantar a cabeça. Vamos ver. Eu sei que nos últimos anos você se preocupou muito e teve muita decepção com as coisas, mas nós não podemos desistir. Nós temos que levantar jamais. Nós temos que levantar a cabeça, Paulo. Levantar a cabeça e acreditar que a gente pode mudar. Charles, eu queria te encerrar, mas antes de encerrar, eu vou colocar aqui duas perguntinhas rápidas. Apesar do nosso Palácio de Cristal pertencer à pasta do turismo, esta escavação que está sendo feita lá tem um sentido cultural. Sim. Vai demorar muito essa escavação? Porque se vai demorar muito, aquilo vai virar um sítio arqueológico e talvez só a geração dos nossos bisnetos é que vão poder visitar o centro cultural, o Palácio de Cristal, né? Você sabe que aquela obra que está sendo feita lá não mexe com o Palácio Cristal em si. O Palácio Cristal em si tá bem. É intacto. É para fazer os banheiros e para fazer ali aquelas valas que foram abertas ali, que é para passar fio, passar tubulação e tudo. E começaram a encontrar algumas coisas ali e acabaram e tendo que respeitar isso. Por isso o prefeito chamou lá um arqueólogo para verificar efetivamente se tem ali alguma coisa ou outra. Mas o prefeito já disse para o Samir: eu quero prioridade nisso, por exemplo, do que ele falou para mim, para o Teatro Dom Pedro. Porque ele precisa abrir esse negócio, porque aquilo ali... Você sabe que o Palácio de Cristal, não sei se você tem conhecimento disso, é considerado museu no Estado? Não, isso eu não tenho conhecimento. Mas não tem. Quando você vai na biografia do Palácio de Cristal, tem lá um local que diz museu, considerado museu estadual. Eu sei que ele foi um presente do Conde de exatamente, a história a gente conhece. E aquilo ali era para ser um local de floricultura, de flores, e tinha músicas clássicas ali e tal. Eu fiz um baile ali, rapaz, pelo Lions. Nós fizemos um baile a caráter. A nossa querida, saudosa Fátima Cruz. Eu lembro da Fátima. A Fátima conseguiu um casal que veio a caráter pra gente, vestido de Dom Pedro e da princesa. Receberam os convidados, todos em traje de gala. Uma festa lindíssima que nós conseguimos fazer lá. Tenho saudades desse tempo, bom tempo. O Palácio Cristal é um ícone dessa cidade. Tem que ser muito bem aproveitado. Ser reaberto, né? Não tem jeito, né? E para finalizar, a nossa Bauerfest. Você visualiza ou acha que seria melhor terceirizar a Bauerfest ou não?
Não acredito não, Paulo, não acredito não. Eu talvez tenha sido o secretário nessa cidade que fez mais vezes a Bauerfest, né? Eu fiz a Bauerfest no governo do Leandro, eu fiz a Bauerfest no governo do Paulo, eu já fiz umas 7 ou 8 Bauerfest. E primeiro a gente precisa render nossas homenagens à comunidade alemã. Sim, no resto é a menor dúvida. Nós precisamos render nossas homenagens. A os festa grupos folclóricos, as Isso. bandas, não é? Toda essa comunidade que atravessou 178 anos, que é a idade da nossa cidade, e se mantém em pé, se mantém representada, principalmente na Bauerfest. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque, por exemplo, nós temos 14 grupos folclóricos, hoje nós temos só 7 grupos folclóricos. Lastimado. Nós chegamos a ter 3 bandas, aquelas bandinhas sim, que tocam. Hoje temos uma banda só. Não é? Nós precisamos reativar isso, dar condições aos grupos folclóricos de fazer essa renovação. Eles estão ficando muito velhos, alguns estão morrendo, natural. Lógico. Então, e os jovens não estão se interessando pelos grupos folclóricos e pelas coisas. Nós precisamos criar condições para que os grupos folclóricos se mantenham. Porque Blumenau consegue isso, né? Por que a gente não vai conseguir? Temos que conseguir. Fizemos um trabalho ao longo desses 30 anos, não é, de festa, que transformou a Bauerfest na segunda maior festa alemã no Brasil. Exato. Vem o cônsul, vem representantes do governo, então é uma tradição muito importante que nós precisamos. Esse ano ainda é impossível, né? Esse ano não vai dar, Paulo. Hoje mesmo eu recebi o pessoal da Bauerfest, do grupo, porque tem o Clube 29 de Junho, tem a associação que representa o restante dos grupos folclóricos, e estamos discutindo a programação da Bauerfest, mas tudo vai ser ainda virtual, porque não podemos ainda não está liberado, não temos condições. Mas vamos fazer esse ano, e se Deus quiser, ano que vem, voltando presencial, aí vamos fazer uma festa mesmo para marcar a retomada, porque... Para finalizar, Paulo, eu queria falar uma coisa importante aqui. O vírus, a pandemia, a Covid, ela é o pior problema que a nossa cidade já viveu. Só para você ter uma ideia, em 2011, eu estava no governo, nós tivemos 900 e poucas mortes, juntando Petrópolis com Teresópolis e Nova Friburgo. Estamos já com mais de 1.100 mortes, né? É uma tragédia que acontece, a maior tragédia que essa cidade já viu desde que nós botamos os pés aqui há 178 anos atrás. E eu estava conversando outro dia e estou observando que essa Covid ela vai deixar um legado muito preocupante. Vai deixar uma herança de uma perturbação emocional, de uma questão... Estamos todos. De uma questão, muita gente com depressão, muita gente triste, muita gente, às vezes até desistindo das coisas e tal, Paulo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse segundo semestre, nesta retomada, na hora que as coisas realmente começarem a voltar, Paulo. Nós temos que trazer um pouco de alegria, de esperança. E a cultura aí, meu amigo, a cultura ela é essencial, porque é ela que traz o alento, é ela que traz a alegria, é ela que traz a esperança. Claro, as religiões, enfim, todo o resto ajudam muito, né, nesse processo. Mas a cultura é um foco. A cultura tem um papel fundamental e esperamos poder ajudar nesse processo de retomada aos petropolitanos. Eu quero agradecer a você, Charles, por ter vindo aqui. Batemos um papo aí com o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Charles Rossi. Colocar o nosso programa à disposição para divulgação de qualquer evento que vocês lá realizem. Estamos às ordens aqui. Quero agradecer aí aos nossos ouvintes e ao William aí que está fazendo a gravação aí toda do programa para depois a gente colocar na nossa página do Facebook lá no Lives Quitandinha.
Um abraço a todos os nossos ouvintes. Estamos em cima da hora. Paulo. Sem mais. Obrigado você, Charles, pela sua vinda aqui. Obrigado aos seus ouvintes. Obrigado. Um abraço a todos. Hoje não vou nem me despedir de ninguém, porque já estamos em cima da hora. Um abraço a todos. Fui!